darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping. Olá pessoal, muito bem-vindo a esta aula, uma aula que vai tratar sobre energia mecânica no campo da física. Mas antes de começar a resolver essa questão, eu gostaria de pedir, principalmente a quem está chegando hoje pela primeira vez, que ao final do vídeo, se você achar que valeu a pena, foi relevante essa aula aqui, não deixe de fazer a sua inscrição e também deixar seu like, que é muito importante para o nosso trabalho. Essa questão aqui caiu na EFOA, antiga Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas, Minas Gerais. E hoje ela está conhecida como Unifal, ou seja, Universidade Federal de Alfenas, Minas Gerais. Um bloco de massa 2 kg sobe a rampa ilustrada na figura adiante, comprimindo uma mola de constante elástica K igual a 200 N por metro até parar em B. Sabe-se que a velocidade do bloco em A era de 8 metros por segundo e que não houve quaisquer efeitos dissipativos no trecho entre os pontos A e B. Considerando-se a aceleração da gravidade local igual a 10 metros por segundo ao quadrado, pode-se afirmar que a compressão máxima da mola terá sido, e temos aí as 5 alternativas. Bom, pessoal, algumas observações antes de resolver essa questão. Energia mecânica. O que é energia mecânica? Bom, para o estudo da física, né, sobre energia mecânica, nós consideramos 3 tipos de energia. Então, energia mecânica é igual a soma de 3 energias. Quais são elas? Energia potencial gravitacional mais a energia potencial elástica mais a energia cinética. Isso não quer dizer que todo corpo tem que ter essas 3 energias. Algumas pode ter apenas uma. Por exemplo, um objeto situado a uma certa altura, imóvel, parado, ele só tem a energia potencial gravitacional. A elástica sempre ela vai estar com uma característica, na maioria dos casos, submetida a uma compressão ou a uma descompressão de uma mola. E a cinética só existe quando esse corpo está em movimento. Ok? Então vamos lá. Vamos fazer aqui um resuminho das formulinhas. A energia potencial gravitacional é dada por massa, a massa do corpo, aceleração da gravidade que está submetida, mas a altura que esse objeto se encontra, dado uma referência. Tá? Se a referência for o mesmo plano que esse objeto está, então o H é zero, não existe energia potencial gravitacional nesse caso. Energia potencial elástica. Bom, a energia potencial elástica, ela só aparece quando esse corpo está submetido a uma força de compressão em uma mola ou algum objeto que tenha elasticidade. Então, no caso aqui, a fórmula é K vezes x ao quadrado sobre 2. O que é o K? O K é a constante elástica. Mas o que é constante elástica? Gente, é o seguinte. Constante elástica de uma mola significa o seguinte. Quanto maior for necessária a força para que eu possa comprimir um objeto nessa mola, maior será a constante. Então, por exemplo, constante elástica de uma molinha, uma espiral de uma apostila, ela é muito pequena. Enquanto que a constante elástica de um carro, por exemplo, um carro de passeio normal, está em torno de 20.000 Newton por metro. Ou seja, eu teria que aplicar uma força de 20.000 newtons para que eu pudesse comprimir 1 metro, por exemplo. Tá? E a energia cinética, ela só aparece quando o objeto está em movimento, e a formulinha é massa vezes a velocidade que ela está submetida sobre 2. Então, é importantíssimo que você tenha em mente essas 3 formulinhas. Observe que nessa questão não foi dada nenhuma fórmula, então você tem que memorizar isso daqui, correto? Muito bem. Agora, outra informação muito importante, um dado desse exercício é esse daqui, ó. Não houve quaisquer
efeitos dissipativos. O que significa isso? Significa o seguinte, que esse objeto, quando foi lançado aqui, ó, do ponto A até o ponto B, não houve perda de energia. A energia se manteve constante, a energia mecânica. Porque como há dissipação, por exemplo, sob efeito de atrito, ela vai perder a energia. Então, a energia mecânica, que teoricamente deveria ser igual no ponto B igual ao ponto A, não vai ser, porque houve uma perda de energia. Então, preste atenção nesse dado do exercício. Se não há efeito dissipativo, nenhuma perda de energia, então você vai considerar que a energia mecânica no ponto A é igual à energia mecânica no ponto B. Isso é fundamental quando não há dissipação de energia. Beleza? Entendido até aqui? Muito bem, eu vou colocar esse desenho ampliado aqui do lado para facilitar a explicação e o entendimento de vocês também. Então vamos lá. Bem, aqui está a figura ampliada e o que eu quero explicar? Eu quero explicar o seguinte, que a energia mecânica presente em A deve ser igual à energia mecânica em B. Mas quais tipos de energia eu tenho em A? Olha só, gente, eu vou escrever A aqui. Ele está em movimento, não está? Então ele está com uma velocidade de 8 metros por segundo. Ele tem energia potencial gravitacional? Não, porque a referência é exatamente esse plano aqui que ele está apoiado. Então não tem nenhuma altura. Se não tem altura, não tem energia potencial gravitacional. Beleza? Ele tem energia potencial elástica nesse ponto A? Não, ele não está submetido a nenhuma força aqui elástica. Tá? Ele está livre aqui, só movimentando no sentido de B. Então, a energia mecânica em A só tem a energia cinética. Então, nesse caso aqui, a energia mecânica em A se resume apenas a massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. E em B, agora sim, olha a complicação aqui, gente. A energia mecânica em B, vamos analisar caso a caso. Eu só posso ter esses 3 casos aqui. Eu tenho a energia cinética. Bom, como eu já disse, cinética é quando tem movimento. E exatamente nesse ponto B ele parou. Então eu vou considerar que o bloco está parado aqui, ó. Ponto B, certo? Então eu não tenho a energia cinética. Eu tenho a potencial gravitacional. A energia potencial gravitacional só existe quando ele está a uma certa altura de uma referência. E qual que é a referência aqui? É esse pontilhado aqui. Quanto que eu tenho de altura? 1,40 m. Então eu tenho a gravitacional, que é a massa, vezes G, que é a gravidade, vezes o H. Eu tenho mais alguma outra energia? Sim, claro. Eu tenho aqui a energia potencial elástica, então eu vou somar. A energia potencial elástica, por que que tem? Porque ele vai comprimir essa mola aqui. Então, é K vezes x ao quadrado sobre 2. Beleza, agora vamos colocar valores aqui, ó. Então, a energia mecânica em A, massa quanto que é mesmo? 2 kg. Então, 2. Velocidade, quanto que está? 8 ao quadrado sobre 2. Como aqui é uma multiplicação, esse 2 com esse 2 eu posso cortar aqui, ó. 2 dividido por 2 vai dar 8 ao quadrado, vai dar quanto? 64. E qual é a unidade de medida da energia mecânica? Gente, toma cuidado. Toda vez que tem a unidade metro por segundo, a unidade de medida é joule, simbolizado sempre pela letra J maiúscula, tá? Então, eu tenho no ponto A uma energia mecânica, energia total de 64 joules. Beleza. Agora aqui, ó, energia mecânica em B. Vamos colocar valores aqui agora. Energia mecânica em B, massa 2, aceleração da gravidade 10, vezes que altura que ele está? 1,40 m. Mais o K. Ele deu o K, constante elástica, 200, vezes x ao quadrado. O x é exatamente o valor que eu tenho que descobrir. Por quê? O x, eu não disse anteriormente, mas o x, gente, é quanto ele deforma. O x seria esse pedacinho aqui, ok? Esse x aqui pode ser tanto compressão como tração, ou seja, esticar essa mola. Também, se ela deformar
esticando a mola a uma distância x, é o mesmo x da formulinha. Beleza? Muito bem, vamos dar uma melhorada aqui então, ó. Energia mecânica em B. Gente, essa conta aqui muita gente sofre, mas olha só. Primeiro, se eu multiplicar o 10 por 1,40 é melhor, não é isso? Porque quando eu multiplico qualquer número decimal por 10, por 100, por 1000, o que acontece? Você não precisa fazer cálculo. É só caminhar com a vírgula quantos zeros tiverem na multiplicação. Como o 10 só tem um zero, a vírgula caminha apenas uma casa para a direita, gente. Multiplicação para a direita, divisão para a esquerda, beleza? Então isso aqui vai ficar quanto? 10 vezes 1,4 vai ficar 14. 14 vezes 2, ó, tranquilo, 28. Mas, olha só, 202 eu posso simplificar. 200 dividido por 2 vai dar 100. 100 vezes x ao quadrado. Pronto, agora eu tenho todos os elementos para montar nossa equaçãozinha. E qualquer energia mecânica em A igual a energia mecânica em B, ou vice-versa. Vamos começar com o B, porque assim já a incógnita fica do lado esquerdo. Então eu posso dizer que 28 mais 100x ao quadrado é igual a 64. Então, 100x ao quadrado é igual a 64 menos 28. Fazendo as contas aqui, quanto que dá? 64 menos 28 vai dar 6, 5 menos 2 vai dar 36. Então 100x ao quadrado é igual a 36. Como eu quero saber o x, vamos isolar o x. X ao quadrado, vou fazer aqui. X ao quadrado igual a 36 sobre 100. Mas eu não quero saber o valor do x ao quadrado, eu tenho que saber o valor do x. Então, o que eu faço nesse caso? Basta extrair a raiz quadrada de um lado com a raiz quadrada do outro lado. Então, numa equação, tudo que eu fizer num termo e fizer a mesma coisa no outro termo, eu não estou alterando a equação. E uma letra ao quadrado, basta pegar esse 2 aqui e simplificar, dividir por esse 2 aqui, que é o índice. Então, vai ficar apenas x igual a... Agora, raiz quadrada de uma fração significa que eu tenho que extrair raiz quadrada do numerador e do denominador. E esse aqui ficou tranquilo, ó. Quanto que é a raiz quadrada de 36? Qualquer criancinha sabe que é 6. Quanto que é a raiz quadrada de 100? É 10. Olha só que beleza. Agora, gente, tem gente que vai fazer a conta. 6 não precisa, gente. Quando você multiplica ou divide por 10, por 100, enfim, uma potência de 10, você não precisa fazer conta. Na multiplicação, você viu anteriormente que basta eu caminhar com a vírgula para a direita. No caso, você vai caminhar para a esquerda. Quantas casas? Apenas uma casa. Então, 6 sobre 10 é a mesma coisa que 0,6. O que é o x? É em metros. 0,60 metros ou 60 centímetros. Mas como as respostas estão em metros, então a alternativa A de amor, A de amizade, A de abelha. Entenderam, pessoal? Alguém vai perguntar, professor, mas a sua conta deu 0,6 e lá é 0,60. Não faz diferença nenhuma. Pode ser 0,6, 0,60, 0,600, 0,6 mil, é tudo a mesma coisa. Não vai fazer diferença nenhuma no valor absoluto. Beleza? Entenderam? Olha, se alguém aí ficou com alguma dúvida na resolução, não se acanhe, escreve aí nos comentários que eu faço questão, eu teria o maior prazer em te atender e resolver qualquer pendência que tenha ficado aí para você, beleza? E se você gostou da aula, achou que a aula foi relevante, então volta a repetir, deixa feita a sua inscrição, deixe seu like também, que é muito importante para que o algoritmo do YouTube possa divulgar cada vez mais esse nosso trabalho, beleza? E outra coisa importante é também você indicar esse canal para seus amigos, para seu amigo, sua amiga, ou para algum familiar que tenha alguma dificuldade não apenas em física, mas principalmente na matemática. Beleza? Por hoje é só, eu deixo aqui um forte abraço a vocês, bons estudos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, gente. Tchau!